Países com interesses comuns estabelecem regras próprias, seja para relações comerciais ou diplomáticas. Mercosul e tratados de extradição, por exemplo, são alguns dos atos internacionais assinados pelo Brasil. Pelo menos 17 projetos de decreto legislativo sobre tratados de cooperação internacional tramitam atualmente no Congresso Nacional. Entre eles, o convênio entre Brasil e Bolívia para o estabelecimento de um depósito franco no porto de Paranaguá, no Paraná. O Brasil, ele é visto pela comunidade internacional, ele é visto internacionalmente, ele passa uma imagem, ele passa uma impressão de que ele quer cooperar, de que ele quer ser um protagonista internacional, de que ele quer ser um ator do cenário internacional, ele não quer ser mais como era visto algumas décadas atrás, alguém que simplesmente vai ser subordinado às ordens que vão ser dadas por 1, 2 ou 3 países. Ele quer participar na tomada das decisões e uma das formas dele fazer isso é participando tanto na criação dos tratados, como assinando e ratificando posteriormente. O tratado internacional é um acordo firmado entre 2 países com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano mundial. Estados nacionais e organizações mundiais estipulam direitos e obrigações entre si, como forma de facilitar as relações. A extradição, por exemplo, é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de um criminoso ao país de origem. O Brasil e a Itália assinaram um tratado assim. Segundo o decreto, cada uma das partes tem o dever de entregar à outra pessoas procuradas pelas autoridades judiciárias para serem submetidas a processo penal ou para a execução de uma pena. Mas no caso recente do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado na ação penal 470, pode não ser extraditado. O artigo 6º do documento entre Brasil e Itália diz que quando a pessoa reclamada, no momento do recebimento do pedido, for nacional do Estado requerido, este não será obrigado a entregá-la. Pisolato tem cidadania italiana. O Mercosul também é um tratado internacional. Foi um acordo assinado em 1991 entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. A Venezuela se uniu ao grupo mais tarde, em 2012. O bloco estabeleceu um mercado comum e que outros países latino-americanos podem participar. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui no estúdio o professor de Direito Internacional, Júlio Edstrom. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, como são estabelecidas essas regras dos tratados internacionais? Os tratados têm 2 planos de atuação. O plano internacional, e aí o principal documento jurídico que baliza a construção de um tratado é a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. E no plano interno, cada um dos países, principalmente com base na sua Constituição, estabelece os parâmetros para a internalização desses tratados. Então, a Constituição brasileira, por exemplo, estabelece que o presidente ou o seu representante assina o tratado, o Congresso ratifica, como nós vimos na matéria, e, posteriormente, o presidente da República coloca na ordem jurídica interna através de um decreto executivo. Como funciona na prática? Um país procura o outro para celebrar algum tratado? Como é que funciona? Os tratados, nós podemos dividi-los em tratados bilaterais, e aí sim, as chancelarias, os órgãos diplomáticos encontram pontos em comum, como, por exemplo, o comércio internacional, a extradição, e aí esses países conversam entre si e estabelecem os parâmetros de um acordo. Como também, hoje, a prática demonstra que existem os tratados entre diversos países, e esses tratados, às vezes, são propostos pela ONU, pela Organização dos Estados Americanos, pela Organização Mundial do Comércio, e aí uma entidade maior faz a proposta e os países aderem a ele. Tem uma regra básica, um modelo padrão ou não? O que vale para um acordo de um país com o outro não vale para este mesmo país com outro país? Temos que dividir nesse momento entre os tratados de comércio e aí aqueles países que integram, como é o caso do Brasil, a Organização Mundial do Comércio, e lá eles têm uma regra específica chamada da nação mais favorecida, onde eu tento igualar os países para que eu facilite o comércio, e eu tenho uma regra dos tratados bilaterais, porque aí os interesses, por serem mais próximos entre si, podem estabelecer diferenciações entre os acordos que são feitos entre esses estados, como é o caso das extradições. O Brasil tem acordo com alguns estados e não tem por interesses ou por falta de demanda com outros estados. Mercosul, NAFTA, União Europeia são exemplos de tratados comerciais, é isso?
Em princípio, sim, porque nós temos que diferenciar que hoje há muito em voga o chamado direito de integração. Esses tratados nascem como interesses comerciais, mas hoje, como é o caso da União Europeia e as tendências do Mercosul, é que haja uma harmonização jurídica. Então, eles nascem por interesses comerciais, mas hoje vão além disso, aproximando os países com fenômenos que nós podemos chamar de globalização ou mundialização, em que os estados se aproximam por interesses em comum. Bom, no caso de extradição, como a gente viu aí na reportagem da Evne, o caso do Pisolato, né, que o Brasil tem tratado de extradição com a Itália, mas em que pé está essa situação? Porque ele ainda não veio para o Brasil. A questão é que, como eu coloquei, existem dois níveis de atuação, o nível internacional e o nível nacional. No caso do Pisolato, como bem colocou a reportagem, ele tem cidadania italiana. Logo, ele tem um tratamento diferenciado dentro da Itália. O que eu tenho que chamar a atenção também ocorre no Brasil. O Brasil não faz extradição de brasileiro nato. Então, o senhor Pisolato vem se utilizando os recursos jurídicos da justiça italiana para tentar que não seja devolvido à jurisdição brasileira, para que aqui possa ser apurada a sua responsabilidade e responsabilizado nos termos da legislação brasileira. Tá ótimo, a gente tem muito que falar desse assunto ainda, principalmente de extradição. Só vou te pedir um minutinho, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. E nós voltamos a falar com o professor Júlio Edstrom a respeito dos tratados e dos acordos internacionais. Professor, a gente estava falando anteriormente da extradição, né? Citamos, inclusive, o caso de Henrique Pisolato, que está na Itália e o Brasil busca essa extradição para o Brasil. No caso de um brasileiro que não tenha essa cidadania italiana, que esteja lá, o tratamento é diferenciado, ele já teria vindo para o Brasil? Bom, na prática, acredito que já estaria no Brasil, porque não teria o óbice, não teria a objeção da legislação italiana quanto ao ser nacional. Então, haveria inclusive um interesse da justiça italiana em entregá-lo para o Brasil para o cumprimento da pena, para o cumprimento das suas obrigações em território brasileiro. E se o país que tem acordo de extradição, tem um tratado de extradição com outro, se recusar a entregar, existe isso? É possível? Infelizmente é possível, né? O Brasil já fez isso, inclusive. Infelizmente, nós temos que lembrar disso também. O que acontece? Isso cria, infelizmente, um incidente diplomático. E os estados tendem a repelir essa prática, porque inclusive seria esse caso, o Brasil se recusou a entregar um italiano que está no Brasil, e aí um dos temores da sentença do Pisolato é que por reciprocidade, ou seja, por tratamento igualitário, a Itália se recusasse a entregar Pisolato para o Brasil. Então, há duas possibilidades. Primeiro, é essa coerção entre os próprios estados, que buscam sempre manter a sua reciprocidade. A segunda possibilidade seria se socorrer a uma corte internacional, para que ela, em uma instância superior, possibilitasse a entrega desse cidadão ao país de origem para a sua extradição. Esses são os recursos possíveis que um país que recebeu uma negativa, por exemplo, pode usar. Sim, esses seriam os recursos possíveis. E crimes cometidos por brasileiros em outros países são julgados pela justiça do país onde ele cometeu o crime, pela justiça brasileira. Se ele for condenado lá, pode vir para o Brasil, porque não é um crime cometido no Brasil, um crime sim cometido em outro país, por exemplo. Como é que fica essa situação diplomática? Mais fácil verificar onde está a pessoa naquele momento. Então, vamos supor que um brasileiro tenha cometido um crime nos Estados Unidos. Ele pode ser julgado, pode ser processado nos Estados Unidos e, se for o caso, inclusive, cumprir pena nos Estados Unidos, como ocorre. Pode ser que esse brasileiro que cometeu um crime nos Estados Unidos esteja no Brasil. Então, o judiciário estadunidense pode solicitar que esse brasileiro, se ele não for brasileiro nato, seja extraditado para os Estados Unidos. Caso ele seja brasileiro nato, ele não pode ser, por imperativo constitucional, enviado para os Estados Unidos por extradição. Nesse sentido, ocorrerá o processo nos Estados Unidos, que remeterá os autos ao Brasil para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Então, o melhor critério para fazer essa análise é onde está o sujeito acusado ou condenado para o cumprimento dessa pena. E, principalmente, qual a nacionalidade nata dele. Tá ótimo, muito obrigada, muito esclarecedora a entrevista. Eu conversei com o professor de Direito Internacional, Júlio Edstrom. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.